Muito bem, amados, a graça e a paz do Senhor. Estamos chegando ao nosso último devocional da semana, alusivo à nossa lição 8, que tem como tema as causas da desunião devem ser eliminadas. E eu espero que todos tenham ouvido todos os devocionais, porque eles são muito instrutivos no direcionamento para uma igreja saudável e sem problemas. Mas o tema do nosso devocional de hoje tem o seguinte direcionamento: o Espírito Santo opera a união perfeita. O texto, queridos, está em Efésios. Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. E nós vamos ler os versículos de 1 a 16. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que texto maravilhoso, não é verdade? Queridos, eu quero lhe dizer que nós estamos diante de um texto que fala sobre unidade da fé. E estamos diante de uma carta essencialmente pastoral, também conhecida como uma das 4 cartas chamadas Epístolas da Prisão, que neste momento vem, através do seu autor, o apóstolo Paulo, trazer subsídios para as igrejas de Éfeso e das igrejas da sua circunvizinhança. E aqui nos traz uma conquista de algo maravilhoso, que é a unidade da fé. Esta carta, ela não é temporal. Ela é uma carta atemporal porque ela foi escrita para as igrejas de Éfeso, também para as igrejas circunvizinhas, mas hoje nós podemos trazer ela como uma carta referência para a nossa vida como igreja. Ei, eu quero dizer a você que há um padrão
a ser seguido, e esse padrão é Cristo, que representa a igreja, a noiva. O que nós sabemos também, queridos irmãos, é que esta carta nos afirma, no capítulo 1, versículo 3, que há uma ação de Deus operando em cada um de nós, uma bênção que é espiritual e que desce dos lugares celestiais em Cristo ao nosso favor. O Espírito Santo, irmãos, tem dentro da Trindade um papel de ser aquele paracleto, aquele que está ao nosso lado, nos orientando. Devemos entender que a igreja, queridos, representa uma parte da humanidade conhecida como humanidade redimida. E para isso precisa guardar o que Efésios 4:3 afirma, que procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E o que é vínculo, queridos? Vínculo é aquilo que ata, aquilo que liga, aquilo que estabelece relacionamento. Queridos, Deus, Ele conhece a fragilidade humana. Por isso, Ele entende que pela nossa capacidade, como pecadores, não teremos capacidade de atingir a unidade da fé. Por isso, o Espírito Santo nos auxilia para o atingimento deste alvo. Olha, queridos, Jesus, aquele que desceu e subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, conforme em Efésios 4:11, ele libera para essa humanidade redimida dons ministeriais. Olha o que o texto diz, e ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Sabe para quê? E porque o versículo 12 responde: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Não é para outra coisa, irmãos. É para usarmos estes dons para o crescimento, não da pessoa que recebe, mas para a edificação da igreja. Isso é maravilhoso, não é verdade? Mas para que isso aconteça, irmãos, nós temos que atingir um alvo. E esse alvo se estabelece dentro da nossa própria vontade de querer ser. Ser o quê? Olha o que diz o versículo 13 de Efésios 4. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Temos que ser cristãos adultos, maduros, porque ele mesmo vai afirmar no versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Oh, quanta meninice estamos vivendo hoje, né? Nos enganando. Olha o que o texto diz: levados em roda, versículo 14, em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, nós ainda temos na nossa atividade como ser humano, apesar de sermos redimidos, nós temos a astúcia daquele animalzinho que fez com que o casal Adão e Eva pecassem e nos trouxesse todas as mazelas que hoje estamos vivendo como igreja, como ser humano. Então, aí o versículo 15 vai dizer: antes, seguindo a verdade em amor. Amor é o tema principal da Bíblia, meus irmãos. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. E para finalizar, versículo 16 diz: do qual todo o corpo, Jesus é o cabeça, mas nós fazemos parte desse corpo. E precisamos estar bem ajustados,
ligados pelo auxílio de todas as juntas. O que é as juntas? É o elo, é o amor, é a confraternização, é a preocupação com o outro, é aquela vontade de estar pronto para ajudar em todos os momentos, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, que nós vivamos essa vontade do Espírito Santo, aleluia, de estar disponível para nos ajudar, ao nosso lado, amém? Nos trazendo a possibilidade de, juntamente com Ele que opera a união perfeita, possamos estabelecer a paz dentro da igreja, a harmonia, aleluia, e podemos viver todas as dificuldades que estamos enfrentando e que ainda vamos enfrentar. Que Deus nos abençoe, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas, que Deus alargue as nossas fronteiras e nos dê a paz. Fica com Deus. Te aguardamos domingo na IBD.